Falamos ontem aqui de um homicídio que aconteceu na noite de quarta-feira no distrito de Topázio, onde um homem de prenome Aleandro foi assassinado, supostamente a golpes de facão. Naquela ocasião, a polícia militar prendeu um indivíduo que teria confessado ter golpeado a vítima e foi inclusive preso e trazido aqui para a Delegacia de Polícia Civil em Teófilo Otoni. Este crime teria ocorrido porque a vítima do assassinato teria ameaçado com um canivete a sua ex-companheira. Esse homem armado com um facão, ele foi até esta vítima, né? E aí aconteceu esta situação. E o homem que golpeou a vítima com o facão confessou tê-lo matado porque ele estaria armado com um canivete e revelou nomes de outros possíveis envolvidos nesta situação. A Polícia Militar realizou várias diligências com apoio da Polícia Civil e no final dessa história, 6 pessoas envolvidas neste crime foram identificadas pelas autoridades policiais. Durante as diligências, à procura desses criminosos, a descoberta de que eles teriam envolvimento com tráfico de drogas na região, inclusive a apreensão de uma vasta quantidade de pasta base, cocaína, crack, balança de precisão, dentre outros materiais ilícitos. Hoje, o comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Campos, juntamente com o doutor Amauri, delegado regional, eles concederam uma entrevista coletiva de imprensa para falar do trabalho forte que as instituições de segurança pública têm realizado no combate aos crimes violentos e principalmente também ao tráfico de drogas aqui em nossa região. O comandante do 19º Batalhão de Polícia Militar deu outras informações sobre a descoberta de mais envolvidos neste homicídio, relatando detalhes do que aconteceu numa entrevista coletiva de imprensa. Na última quarta-feira, dia 31, nós tivemos a notícia de um crime, de um corpo caído na via pública, no distrito de Topázio. Então, a partir daí, equipes policiais foram deslocadas para o local e realmente encontrou um corpo de uma pessoa do sexo masculino, não apresentando mais sinais vitais, e a partir daí foi desenvolvido toda uma força-tarefa no sentido de localizar os responsáveis por essa conduta criminosa. As equipes encontraram um indivíduo, né, e esse indivíduo ele assumiu a autoria que, para se defender de alguns golpes de canivete, devido a um conflito interpessoal que houve a partir de um núcleo de uma mulher que estava envolvida nessa ocorrência, ele teria desferido algumas facãozadas em um indivíduo, na vítima, essa que estava em via pública, né, caída em via pública, já sem vida. E também ele citou a participação de outros indivíduos que estariam envolvidos nesse contexto, que teriam realmente, esses teriam dado cabo à vida desse indivíduo, utilizando aí de pedra e de pau, né? Então, por meio dessa força-tarefa, nós deslocamos aí para a cidade, o distrito lá de Topázio, né? Foi feito todo um cerco no local, né? E depois de diversas diligências, nós conseguimos localizar 3 infratores, tá? 3 infratores. Isso graças à participação da população, que citou o local de omísio desses indivíduos. Na chegada, vários conseguiram evadir, foram pulando muro, invadindo casas. Aí, com o cerco, nós conseguimos que alguns desses ganhassem um matagal. Alguns conseguiram, num primeiro momento, ganhar o mato, mas aí cercamos toda essa localidade e aí conseguimos, depois de muito esforço, volto a repetir, localizar 3 desses infratores. Tá? Entramos em contato com o doutor Amauri, delegado regional aqui da cidade de Teófilo Otoni, que mais uma ação eficiente com a sua equipe, né? Foi nos monitorando com relação aos elementos de prova necessários, com a versão apresentada por esse primeiro autor, que seria o autor das facãozadas, né? E dos possíveis envolvidos, né? Então, com essa ação integrada, nós conseguimos, então, nessa segunda oportunidade, identificar mais 3 indivíduos. Esses indivíduos foram apresentados aqui para a Delegacia de Polícia Civil na cidade de Teófilo Otoni, aos cuidados aqui do doutor Amauri. E durante o registro dessa ocorrência, né, dessa segundo esforço, um dos autores, ele ligou para o Copom
e se apresentou, mas ao final do dia, durante a madrugada, já de quarta para quinta-feira, nós recebemos a notícia do possível paradeiro do sexto indivíduo envolvido nesses fatos. Mais uma vez a equipe policial deslocou, foi feito um cerco lá na residência, e a partir daí ele tentou fugir, mas foi contido, e com ele foi localizada uma vasta quantidade de drogas, cocaína, de pedras de crack, pasta base, né? E com esse indivíduo. Lembrando também que no segundo esforço, quando a gente capturou os outros 3 indivíduos lá também, durante a fuga, eles dispensaram pino de cocaína, né? E aí nós conseguimos arrecadar esse material, balanço de precisão, controle de vendas, né? Pessoas, a quantidade de vendas. Então, assim, foi uma ação que demandou muito as duas instituições, Polícia Militar e Polícia Civil, né? Nós conduzimos todos esses indivíduos e essas drogas apreendidas, balanço de precisão, para a Polícia Civil, que deu continuidade, né, de uma forma eficiente, imputando a responsabilidade a cada um desses infratores. O motivo desse crime que foi apresentado, que foi apurado até o momento, decorreu da questão passional, e a partir disso aí, o tráfico, né, os indivíduos envolvidos com o tráfico, lá nesse distrito, ele tomou as dores lá e acabou, segundo informações, né, executando, acabando de matar o indivíduo lá no local. Seria mais uma ação do Tribunal do Crime, comandante? Eu não vou dizer Tribunal do Crime, mas foi mais uma ação do tráfico, né, essa associação, esses indivíduos, parece que alguns deles têm algum tipo de parentesco, de amizade com a vítima, né, que em tese estava sendo ameaçada pela vítima do homicídio, né? Ele teria tentado desferir alguns golpes de canivete nessa mulher. Aí foi quando, em tese, né, segundo as notícias, o autor das facãozadas teria defendido ela com essas facãozadas. E esses indivíduos ligados ao tráfico, tomaram as dores aí e acabaram de executar o indivíduo aí com pauladas. Essas informações iniciais que nós temos. Então, logo as forças de segurança tiveram notícia desse crime que foi brutal, envolveu muita violência, a Polícia Militar, então, no intuito de dar uma resposta imediata, já fez algumas diligências e já nos comunicou sobre essas diligências, dando continuidade, tentando ali dar uma resposta imediata a um crime que foi realmente brutal na madrugada de quarta-feira. Esses indivíduos foram presos pela Polícia Militar, conduzidos à delegacia de Teófilo Otoni, e lá foram autuados os maiores no artigo 121, parágrafo 2º, na sua forma qualificada, reclusão de 12 a 30 anos, e os menores também ato fracional análogo a esses crimes, além daqueles que foram pegos com drogas, né, que também vão responder aí pelo 33 da Lei de Drogas. Então, um crime brutal que teve uma resposta imediata, com as forças de segurança atuando de forma conjunta. E não temos dúvida que esses indivíduos têm envolvimento com organização criminosa e com tráfico naquela região, né? Então, já encontram-se custodiados, né? Então, esse crime que envolveu uma violência muito intolerável já teve a sua resposta, e a população, claro, pode ficar mais tranquila, porque esses indivíduos estão fora das ruas. A Polícia Militar, num trabalho excelente de persecução ininterrupta, possibilitou que nós, da Polícia Judiciária, conseguíssemos autuá-los em flagrante. Foi isso que foi feito. Os 2 menores também já foram encaminhados ao Ministério Público, que pediu a internação. Então, esses indivíduos, por hora, estão aí segregados de qualquer convívio da sociedade, não praticarão mais crimes, pelo menos aqui fora. Parabéns! A Polícia Militar e a Polícia Civil, trabalho conjunto, forte e eficiente, uma resposta rápida, podemos dizer uma resposta imediata a esse crime que aconteceu lá no distrito de Topázio, que começou por uma questão passional, né? Um homem ameaçando matar a sua ex-companheira,
teve aí o primeiro envolvido preso porque teria aplicado golpes de facão contra esse homem, contra essa vítima de 38 anos, o Aleandro Rodrigues, que morreu, e também o envolvimento desses outros criminosos, mais 5, ligados ao tráfico de drogas, resultando numa grande apreensão de droga lá na região de Topázio e na autuação em flagrante dos envolvidos e internação de 2 adolescentes que também teriam participação neste episódio aí. Resposta rápida, imediata das autoridades policiais para garantir a segurança da população lá na comunidade de Topázio e, de maneira em geral, aqui também no município de Teófilo Otoni. Brilhante trabalho das equipes chefiadas aí pelo Tenente Coronel Campos, comandante do batalhão, e também pelo doutor Amauri, que é o delegado regional de Polícia Civil aqui em Teófilo Otoni. Trabalho perfeito de resposta imediata. A polícia não tem como evitar todos os crimes, ainda mais numa situação como essa. Não tem como estar presente 24 horas por dia em todos os locais e evitar todos os crimes. Mas é importante que quando o crime aconteça, que haja uma resposta imediata e a condição de que a justiça possa julgar aqueles que estão envolvidos com qualquer tipo de crime, principalmente quando é um crime marcado por muita violência, por uma violência brutal como essa que aconteceu lá em Topázio, né, e que, de certa forma, seria uma espécie de revanche aí de criminosos ligados ao tráfico de drogas contra esta vítima, né, que estaria, a princípio, ameaçando também sua ex-companheira, e a polícia dando uma resposta. Aliás, a prisão do último envolvido aconteceu nestas últimas horas desse crime lá em Topázio, e eu vou trazer agora o Tenente Robson, da Polícia Militar. Ele dá detalhes das diligências para a prisão do último envolvido nesse assassinato do Aleandro Rodrigues, ocorrido na noite de quarta-feira. Continuidade das diligências decorrentes aí daquele homicídio consumado com ele no distrito de Topázio. Assim que tivemos informações do paradeiro desse autor, o último dos envolvidos, nós deslocamos com outras guarnições a fim de localizar e prendê-lo. No local nós avistamos a casa ela estava aberta e seria o local aí que de probabilidade ele ia encontrar o autor. Nós então determinamos que fosse feito o cerco dessa residência. O autor, ao perceber essa movimentação dos policiais, tentou sair pelo fundo a fim de evadir, mas foi detido, abordado e preso. Na sequência, nós acionamos o caseiro da fazenda, que compareceu ao local. Esse caseiro autorizou a entrada da equipe inteira do imóvel, e lá nós localizamos uma bolsa contendo aí vasta quantidade de drogas, vasta quantidade de substâncias entorpecentes. Ao todo aí são 138 pedras de crack, 245 filas de cocaína, 127 buchas de maconha e mais uma pedra grande, né, de tamanho considerável aí, de pasta base de cocaína. O autor foi preso, as drogas foram apreendidas e ambos foram encaminhados à Polícia Civil, né, para as demais providências. Em relação à droga, o autor prontamente assumiu que a droga seria dele. Ele estaria naquela residência ali a fim de pernoitar, e no dia seguinte ele tentar providenciar aí a sua fuga para um local onde não pudesse ser localizado. Segundo ele, ao tentar fugir dos policiais, ele dispensou essa droga pela janela, jogando ela no interior da residência. Também havia, além desse material todo, né, tinha lá uma folha com anotações referentes ao comércio, né, o que também, né, denota a atividade de traficância por parte desse autor. Já em relação ao homicídio, né, o autor relatou que participou realmente e efetivamente das agressões. Segundo ele, seria um castigo, né, devido aos problemas que a vítima estava trazendo naquele distrito. Porém, segundo ele, eles exageraram, né, e o autor perdeu muito sangue. Então essa foi a dele relacionada aí, tanto a droga foi localizada em sua posse,
né, quanto à sua participação no homicídio. Tá aí, parabéns à polícia pelo trabalho, né? E o autor confessando o seu envolvimento nas agressões à vítima e dizendo que os envolvidos no tráfico lá estariam aplicando uma espécie de castigo nessa vítima pelos problemas que a vítima estaria apresentando lá no distrito, inclusive com ameaças à ex-companheira. Só que a lei existe para isso, né? Quando acontece esse tipo de coisa, se você age, inclusive, para defender a vítima, para deter o autor, é uma coisa. Agora, você praticar um crime, né, fazer justiça com as próprias mãos, isso aí não pode ser feito, até porque a justiça existe para isso. As leis existem exatamente para isso, né, para garantir que a justiça seja feita por quem de direito e não com as próprias mãos, como teria ocorrido nesse caso, inclusive envolvendo lá pessoas ligadas com o tráfico de drogas. E a resposta dada pelas autoridades policiais com as prisões de todos os envolvidos, 6 identificados no total, e culminando também com a apreensão de grande quantidade de droga lá no distrito de Topázio. A gente vai trazer outros detalhes deste caso, vamos continuar acompanhando, e amanhã, dentro do Conexão 98, às 7 da manhã, outras informações a respeito desse crime que aconteceu no distrito de Topázio.